Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. O programa de hoje é um programa especial. Eu entrevisto o vereador Adriles Jorge. Adriles, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Miqueleto. Agradeço a oportunidade, o convite, a generosidade sua. Obrigado, Adriles. Você que é um profissional plural, né? Jornalista, escritor, comentarista político, ex-Big Brother. Me conta o que é esse universo Adriles. Eu acho que a gente nunca se define, né? Eu acho que todo ser humano tem uma miríade de potencialidades e possibilidades. E eu acho que eu não me defini. Eu acho que se eu fosse colocar a atividade principal da minha ação, seria de poesia. Curiosamente, é a literatura. A literatura que norteou sempre o meu interesse. Literatura exatamente por entender que a realidade, tentar traduzir a realidade em palavras e tentar reconstruir e melhorar a realidade através de uma ação literária. Então a poesia faz isso, né? Diz em palavras o que as palavras não conseguem dizer. E aí eu tento colocar isso na minha ação política, como jornalista, como palpiteiro, como, sei lá, ex-membro de um reality show. Eu tento investigar a fundo a realidade que me cerca para tentar, de alguma forma, entender e, na medida do que eu posso fazer, executar, melhorar a realidade ao meu redor. Desde poeta até político é o que eu tenho feito, tenho tentado fazer nessas diversas searas que você enumerou aí. Bacana que se você tem um posicionamento político muito forte. Quem Uhum. acompanha teu trabalho na Câmara Municipal, vê o Adriles ali no púlpito, já sabe que vem assunto e vem contundência. Como é que é a relação lá dentro, Adriles, para você? A relação com quem, você Os diz? vereadores, principalmente da oposição ali. Eu tenho uma relação bastante frugal e até amistosa com os vereadores ali. Eu sempre tive, Miqueleto, uma relação muito cordial e civilizada, porque eu venho de um mundo de debates, né? Uhum. Quer seja na Jovem Pan, quer seja na minha atividade jornalística, quer seja até no Big Brother que eu participei, eu sempre consegui separar de uma maneira muito clara os posicionamentos éticos sobre princípios, sobre valores, sobre política, sobre ideologia, da minha relação pessoal com as pessoas. Então, eu sempre consegui manter uma relação muito civilizada com todo mundo, que eu, inclusive, debati e até briguei. É claro que em algum momento, Uhum. quando há possibilidade de ofensa ou de agressão verbal, as coisas eventualmente tomam um aspecto pessoal. Por exemplo, se você é a favor, se uma pessoa é a favor do aborto e você é contra, é complicado. A liberdade de expressão, Jordan Peterson fala, existe a possibilidade de ofender. Por quê? Porque, eventualmente, se um sujeito se coloca a favor do aborto, eu acho que ele está cometendo um assassinato. Uhum. E se, eventualmente, ele acha que é um direito da mãe e eu estou interferindo no corpo da mãe, ele vai achar que eu é que estou interferindo na privacidade mais sagrada, que é o corpo de alguém. Percebe? Aí eu vou Uhum. falar que é outro corpo, mas enfim, essa discussão é longa. Então, um vai dizer e vai pensar que o outro tá em vias de cometer um crime e o outro tá exatamente querendo interferir na privacidade sagrada do corpo de uma mãe. Você percebe? Então é uma possibilidade de ofensa. Uhum. Mas se você percebe que a outra pessoa, que o seu contendor, vamos dizer assim, ele está equivocado nas suas premissas, você não necessariamente precisa ofendê-lo. Sim, Você percebe que aquilo é fruto de um equívoco, mais sim. um equívoco que pode, entre aspas, redundar num crime, que é o assassinato de uma pessoa no ventre de uma mãe. Uhum. Então, agora, quando você percebe a intencionalidade oportunista e demagógica de alguém que não se preocupa com a vida, aí a coisa fica mais complicada. Mas foram poucas as vezes, graças a Deus, que eu tive contendas assim com gente mau caráter. Já tive. Na política, Miqueleta, a gente conhece pessoas de todos os tipos, né? Pessoas bem intencionadas, ativistas sociais, Uhum. pessoas que querem o melhor, mas a gente conhece muita gente interesseira, calculista, que te olha como uma ponte para o interesse. Essas são as pessoas que mais me incomodam. É. Mas essas eu tento manter de uma certa indiferença, ou então tentar sublimar ou sair de perto dessas pessoas. Essas eu não quero nem contender, porque quando você percebe o caráter difuso de alguém, Uhum. você tende a sair, né? Mas, de uma maneira geral, eu tenho uma relação civilizada com quem discorda de mim, não só dentro, mas fora da Câmara também. É porque você precisa ter diálogo, né, Adriles? Acho que a sociedade hoje clama muito por diálogo, né? E nós vivemos uma época de polarização muito triste, né? Muito pobre da nossa cultura, né? Veja bem, eu acho que a polarização, ela é, em primeira instância, vou até discordar um pouco de você, boa.
Porque a polarização é exatamente, ela pressupõe a dialética socrática de Platão, né? Tese, antítese e síntese. Você discorda de alguém, essa Uhum. pessoa discorda de você por um determinado ponto, a gente chega, e aí é um diálogo democrático e político, a um possível consenso, que Tá. é fruto desse diálogo, até dessa disputa, para chegar a uma síntese dialética, né? Uhum. Em que você vai estabelecer um projeto de lei, uma emenda, uma viabilização daquelas ideias que, entre aspas, entraram em choque, mas uma ganhou ou outra foi aperfeiçoada por aquela que discorda. Agora, seria interessante a polarização. O Brasil ficou muito imerso num sono político. Os brasileiros só se interessavam por novela, por futebol. Quando Uhum. você toma consciência política, que eclodiu exatamente na eleição, sobretudo na eleição do Bolsonaro, eu achei isso muito interessante. Ainda que seja uma polarização em alguma medida raivosa ou irritadiça, você, pela primeira vez no Brasil, você tinha uma população tendo consciência política. Pô, hoje as pessoas sabem quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, não sabem nem quem é a seleção, entendeu? Existe essa politização, em primeira instância da politização foi boa. O que eu acho temerário, tudo bem, você tem briga, você tem cisões familiares, Uhum. cisões de amigos. O que eu acho temerário que acontece hoje no Brasil não é a polarização, é a perseguição. Você tem censura, você tem gente sendo presa, você tem gente sendo calada, você tem gente tendo as suas vidas destruídas por um princípio autoritário de um lado da polarização, quer sejam os progressistas, que dominaram a cena cultural, que dominaram a cena de entretenimento, a cena de arte, dominaram as escolas, as universidades, o ensino e, sobretudo, dominaram o judiciário. É. Então, o governo virou a cereja do bolo para essa gente. Uhum. Não que eu tenha exatamente, que eu queira calá-los. Agora, eles querem calar quem pensa de maneira sistematicamente diferente. Então, a gente tem senhoras com bíblias e batons e rosários na mão Uhum. sendo presas. A gente tem um ex-presidente da República praticamente torturado na cadeia por pensar diferente, que projetaram nele um golpe que ele nunca deu. A gente tem um político que estava condenado por lavagem de dinheiro, por corrupção passiva, retirado da cadeia para se tornar novamente, com o endosso e apoio, e até campanha subliminar do TSE, que é um puxadinho do STF, para se tornar novamente presidente da República. Essa perseguição, essa limitação do pensamento de cima para baixo, a gente tem o vocabulário sendo modificado, você não pode mais dizer que um homem biológico não é uma mulher. Até quando eu falo homem biológico, nunca usamos isso. Você percebe? Você tem uma censura e um receio do judiciário, o Ministério Público querendo processar, sei lá, uma cantora porque ela trocou o nome de um orixá numa letra de música sua pelo nome de Jesus Cristo, como se fosse racismo religioso. Então você tem uma ocupação das instâncias de pensamento, da arte, da educação, da justiça, como se fosse pecado pensar diferente. Então é muito pior, eu acho, que polarização. Polarização tem até esse efeito benéfico para a consciência política e ideológica de uma pessoa, mas você tem hoje uma perseguição inclemente em todas as instâncias de ocupação onde os progressistas tomaram praticamente a cena cultural, social e educacional do país. Você fica até com receio de um posicionamento, né? Você fica... Você como parlamentar, de repente, fica numa celeuma de tipo, como é que eu vou me posicionar referente a algum tipo de assunto, porque a outra bancada ali vai começar a criar uma situação, né? Não é só a bancada, porque se você é de esquerda no Brasil hoje, você tem ampla, total, absoluta e restrita liberdade. Vou te falar uma coisa, eu nunca me achei nem que eu fosse tão de direita, assim. Há algumas pautas da esquerda lá do século XIX, como o feminismo do século XIX, que a mulher era cerceada, apanhava calada, não tinha direito a trabalhar, eu até abraçaria, entendeu? A divisão de riquezas, em alguma medida, eu acho que pode ser interessante e percussiente para o país. Agora, o que existe, mais do que a dicotomia, a luta entre direita e esquerda, é a autocontenção. Porque a esquerda progressista, sobretudo a esquerda de um marxismo cultural, essa venceu pelo aparelhamento das instituições. Quando você, por exemplo, eu tenho advogados que me aconselham nesse sentido, cuidado com o que você fala, na maneira que você fala. Se você ouvir advogados, eu não seria político, eu não seria nada. Entendeu? Por exemplo, recentemente eu fiquei no púlpito da Câmara, eu coloquei uma peruca contra a lei da misoginia,
que diz que qualquer a palavra mais alta, qualquer crítica, qualquer contestação mais dura a uma mulher seria considerada crime. Você fala, gente, isso não vai resolver o problema das mulheres, como vai potencializar Sim. a criminalização de qualquer homem por qualquer crítica, qualquer contestação a uma mulher. E aí tava lá na lei que você pode se considerar homem e mulher em qualquer medida. Aí eu coloquei uma peruca e falei, então se eu colocasse como uma mulher, eu posso criticar uma mulher. Aí todo mundo veio pra mim, cuidado, isso vai parecer transfobia, isso vai parecer ofensa às mulheres. Ou seja, quando você tem uma situação em que toda forma de contestação ou de crítica vai parecer um crime, é exatamente porque a censura está incrustada, introjetada no seio da justiça. Então não é nenhuma questão de disputa com outro parlamentar ou com outro político, é uma questão de disputa consigo mesmo, até onde eu posso dizer, até onde eu posso me colocar, até onde eu posso me expressar. E quando você tem esse cuidado excessivo, você cria a pior coisa, que é a autocensura. Eu tento combater isso dentro de mim o tempo inteiro. Que alguma medida, por exemplo, você tem um STF que está agindo de maneira ditatorial, que tem ministros recebendo dinheiro de banqueiro corrupto. Tem nome para isso. A gente sabe quais são os nomes para isso. Mas a gente tem que usar uma mensagem, uma linguagem eufemística, que nem sempre eu uso, para estabelecer o medo por medo de ser preso. Entendeu? Você tem que fazer uma coisa metafórica. O que a esquerda fazia nos anos 60, 70, com as, sei lá, as músicas do Chico Buarque, as peças do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, que faziam uma linguagem alegórica contra a opressão, é a direita hoje que tem que fazer de alguma medida. Mas se você fizer isso, as pessoas não vão entender o que você está dizendo. Então é importante, de maneira direta, o que está acontecendo no país. E o que acontece no país hoje é uma ditadura não só judicial do STF, é uma ditadura cultural, educativa, quer dizer, anti-educativa, que está nas escolas, nas universidades, na grande mídia, no jornalismo, que se transformou no jornalismo militante em grande medida. E aí, para você lutar contra isso, é Davi contra Golias, né? Mas a gente faz o que a gente pode. Não, você falou em relação ao autocontrole. Eu fico imaginando você, às vezes, vendo algum assunto que você não concorda e você quer se manifestar, e você precisa ter um controle em relação a isso, porque a coisa ali é difícil, né? Você tem certas coisas que são óbvias. Por exemplo, eu estou sendo processado por uma ex-BBB, que é a Ana Paula Renault. Ela constantemente, dá um exemplo, para não ficar só na questão abstrata, né? Ela humilhava as pessoas, ela perseguia, ela ofendia, ela agredia, ela foi expulsa por agressão. E se eventualmente você diz disso de uma mulher, que é visível, porque ela participou de um reality show, você corre o risco de ser processado e eu estou sendo processado. Se você diz que as ações dessa pessoa são ações pérfidas, baseadas naquelas ações pérfidas que ela tomou dentro de um reality show, você corre o risco de pagar uma indenização. Sobretudo se essa pessoa ou é uma mulher, ou é um homossexual, ou é uma transexual, ou é uma pessoa negra, uma pessoa obesa, porque ainda tem isso. A questão identitária, ela protege certos indivíduos. Isso no ambiente cultural, mais uma vez, no ambiente judicial, e na questão midiática. Se você vai brigar, se você vai contestar, se você vai criticar uma pessoa negra, ou trans, ou mulher, ou gay, que seja, você está se inserindo numa seara perigosa. E aí eu estou dizendo de uma maneira não abstrata. O Ministério Público já processou gente porque falou, por exemplo, que a Erika Hilton não era uma mulher, era um homem biológico. Uma coisa óbvia do ponto de vista científico, né? E se você diz isso, você é passível de processo, de cassação, você é passível de silenciamento. A Cássia Kiss, esses dias, falou para um homem com uma peruca dentro de um banheiro feminino que ela deveria se encaminhar a um banheiro masculino. Tá tendo uma ação do MP, tá tendo uma ação em cima dela. Ou seja, é complicado você pisar em ovos, inclusive para dizer que a grama é verde. Então, quando você fala, mais uma vez, voltando à sua primeira pergunta de polarização, não, você tem uma perseguição, sobretudo uma perseguição com quem se intitula ou se coloca como conservador, como cristão, como liberal, porque existe uma ditadura de aparelhamento cultural e institucional nesse país. Complicado. Adriles, queria falar um pouquinho sobre o seu trabalho na Câmara Municipal. Claro. Você tem projetos lá, um dos projetos, polêmico, né, Adriles? Sempre tem. Acho que Adriles e polêmica faz parte, é uma extensão uma da outra? Não, eu acho que assim, tornou-se polêmico dizer algumas coisas óbvias. Eu tenho alguns projetos que são muito óbvios. O último deles é uma coisa de tão óbvia assim, proibição de músicas pornográficas dentro da escola. Aonde que tem polêmica nisso? Aí fala, não, você vai censurar algum tipo de obra de arte. Não, o projeto deixa claro, eu proíbo a apologia a qualquer manifestação artística ou de entretenimento que faça apologia
à pornografia, ou à violência, ou ao consumo de drogas. E quem vai decidir isso é um conselho formado por professores, inspetores, diretores, até grêmios estudantis, ou seja, não tem uma censura de cima para baixo. Uhum. Existe uma análise do que é percussiente, o que é pertinente para uma criança escutar ou não. Isso foi tornado polêmico por quê? Porque, eventualmente, a esquerda acha que é uma perseguição contra professores. Não, isso é uma ação de defesa dos próprios alunos em que os professores poderão participar. Uhum. Percebe? E é uma coisa assim meio maluca, porque no momento em que você quer criar uma lei de misoginia estranha, em que interromper uma mulher pode ser um ato de machismo e de ódio sistemático às mulheres, não existe misoginia pior do que a objetificação sexual pura e simples e grotesca de uma mulher. Entendeu? Eu não tô nem querendo proibir a pornografia de uma maneira geral, ampla e restrita, tô querendo dizer que no ambiente de um seio de uma escola de educação, esse tipo de coisa não pode entrar como instrumento de educação ou como instrumento de entretenimento. Pornografia. Você percebe como a esquerda instrumentaliza as pautas e transforma em polêmica coisas que são absolutamente óbvias. Outra, por exemplo, escola cívico-militar. Você tem o esgarçamento, ô Miqueleto, da educação, exatamente da falta de princípios de hierarquia, de respeito, de valores familiares, valores morais. As escolas cívico-militares têm sido um bastião de dignidade que empresta não só uma competência maior aos alunos, como no entorno das escolas, em regiões que estavam desvalorizadas. Eu estou falando aqui em São Paulo, mas do Brasil inteiro. Em geral. Tá? Regiões que estavam desvalorizadas, dominadas pelo tráfico, pela marginalidade, e exatamente pela valorização do ensino, do estudo, da dignidade, do comportamento familiar, do comportamento hierárquico, do comportamento de respeito, de valorização do professor, melhorou não só a vida daqueles alunos, mas a vida e a dignidade das famílias dos alunos e a vida do entorno daquelas escolas. Então, qual é a polêmica? Se você não quiser ingressar numa escola cívico-militar, você não entre. Uhum. Se você eventualmente gostar de pornografia, não escute na escola. É. Não há polêmica nisso. É isso Não é que eu acho ambiente curioso. para isso, né, Adriles? O domínio sociocultural de uma esquerda pseudo-progressista, que eu chamo assim, tornou polêmicas coisas que são óbvias. Uma criança não deve consumir pornografia, sobretudo no ambiente escolar. Entendeu? Um aluno pode querer exatamente adentrar, sob os auspícios da família, numa escola cívico-militar para aprender ordem e hierarquia, para além dos conteúdos. Entendeu? Isso não é polêmico. Isso é óbvio. Quase que eu espirrei aqui. Perdão. Não, fica tranquilo, Adriles. Eu ia aproveitar e falar contigo sobre as pastas que você mais tem afinidade, que você investe através do seu mandato, porque é legal as pessoas verem o que o mandato do Adriles Jorge oferece para a população, né? Votei no Adriles, o que o Adriles está oferecendo lá dentro da Câmara Municipal? Você investe muito em cultura, saúde e segurança pública, né? Que é uma pasta extremamente necessária aqui em São Paulo. Uma das principais reclamações. Queria que você falasse um pouco o seu olhar, a sua sensibilidade sobre esse assunto. Eu tenho um carinho especial a tudo isso que você falou, a gente investe, a gente tem projetos de lei vocacionados a isso, a gente tem emendas parlamentares, mas eu tenho um especial carinho pela cultura e pela educação por uma razão muito simples. Eu pertenço a um espectro que se diz direita. A direita, Miqueleto, não tem quase que nenhuma atenção pela cultura, a não ser de se contrapor ao que é feito na cultura. De fato, existe uma ideologização muito forte no aspecto cultural. E a gente vê, tem exemplos aí, o Wagner Moura, a indústria cinematográfica fazendo uma série de filmes. Não que seja errado fazer isso. Mas você está trazendo uma mudança, né? Sobre a ditadura dos anos 70, para justificar por que a gente não tem uma ditadura hoje, quando a gente tem uma ditadura hoje. Estou dando um exemplo concreto. E isso, nas novelas, nos filmes, nas séries, no entretenimento, vai sendo incrustado na cabeça das pessoas. Tá. E a esquerda domina total, amplamente e irrestritamente. Até porque a direita, ela não só não produz nada, mas como critica quem faz. Então, cadê o filme sobre, sei lá, a ditadura do STF? Cadê a narrativa? Cadê a narrativa? Cadê o livro? Cadê o documentário sobre o que está acontecendo no Brasil hoje? Cadê, sei lá, uma peça, uma obra de teatro, uma ópera, um seriado sobre a questão da misoginia, que é tratada como se fosse demonizar homens, para estabelecer a hegemonia total, ampla e restrita das mulheres e do problema real de criminosos que ficam à solta? O que a direita produz em termos de documentário, de filme, de novela, de seriado, de obra literária?
Absolutamente nada. É. Rigorosamente nada. Então, quando eu falo de cultura, de valorização de alta cultura, eu tenho projetos de lei, eu tenho emendas parlamentares sobre isso, é exatamente para isso. Legal. Eu tenho saraus e palestras sobre literatura, sobre poesia. É exatamente para perceber. E aí eu nem falo sobre uma questão ideológica, Miquelito. Para abrir as portas da percepção, e a arte faz isso, abrir as portas da percepção para um entendimento mais profundo da realidade, que não pode ser confinado a uma ideologia. E aí, é claro que a cultura se casa com a educação em grande medida. A gente tem um trabalho muito direcionado nisso. Agora, segurança pública, por exemplo. E a segurança pública, infelizmente, a gente tem a limitação de uma legislação federal que é amplamente favorável à bandidagem, né? Então, a gente tenta exatamente enxugar gelo. Isso é muito triste. A gente dá equipamentos, a gente dá estrutura, a gente tenta dar dinheiro para as forças policiais agirem de maneira mais efetiva, mas você chega lá, o cara prende, aquela velha história, aí o juiz solta. São saidinhas, é progressão de pena, é indulto de Natal, é uma série de coisas que faz com que bandidos fiquem à solta e à mercê. As pessoas fiquem à mercê da criminalidade. Então, a segurança pública é uma pauta, e é por isso que eu sou pré-candidato, inclusive, a deputado federal, para tentar exatamente mudar exatamente essa questão de uma percepção de que a criminalidade é uma espécie de vitimismo social. Eu trouxe aqui um dos convidados, o Coronel Paganoto. Sim. Super hypado aí na internet. E ele contou casos que, às vezes, ele ia num assalto e encontrava um cara que tinha acabado de ser preso. Você aqui de novo, quer dizer, o cara não aprendeu. Tá lá de novo cometendo crime, tá lá, né? Eu não vou muito adiante, não, Miquelito. Você quer ver um exemplo agora? Olha esse caso escabroso aí no Jardim Pantanal, desses adolescentes que estupraram 2 crianças, uma de 7 e outra de 10 anos. Provavelmente, o que vai acontecer com esses adolescentes? Vão para uma espécie de fundação casa, vão ficar alguns meses lá e vão ser reinseridos na sociedade. Agora, eu te pergunto, um adolescente de 15, 16, 17 anos não sabe o que está fazendo. Um adolescente de 15, 16, 17 anos, 16 na verdade, já pode votar, já pode dirigir. Não tem um critério moral de discernir o bem do mal, de não saber que o estupro é errado. Entendeu? Você percebe que existe uma complacência muito ampla à criminalidade no Brasil, que vai de encontro ao que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, na política do Broken Windows, né, do Tolerância Zero, do Giuliani, prefeito de Nova York, que salvou a cidade de Nova York pelo seguinte: pequenos delitos levam a grandes delitos. Sei lá, você quebrou uma janela de um ônibus, você vai preso e vai sofrer os rigores da lei. Aqui é tratado como se fosse uma vítima social. Desde alguém que quebra uma janela de um ônibus, assalta uma pessoa, ao estupro de uma criança. Então não tem jeito, por mais que a gente invista, por mais que a gente projete recursos na segurança pública, não é uma questão de recurso, é uma questão de legislação, de entendimento, e um mau entendimento, de que o bandido é uma vítima social. Se fosse assim, se não fosse uma questão de índole, haveria uma guerra civil no Brasil, meu querido. 50% da população brasileira não tem água encanada. Não tem esgoto, ou seja, vive abaixo da linha da pobreza. E essas pessoas, a enorme maioria, 99,9% dessas pessoas, não recai no crime. O crime é, em primeira e última instância, determinado pela índole. E se você não acomoda essa índole numa punição, sobretudo uma punição severa por causa de um estupro de uma criança, é claro que essas pessoas vão se sentir aptas a continuar cometendo crime. Então, assim, a pauta da segurança também é um xodó meu, como se diz, mas como vereador eu não posso fazer outra coisa, não dar incentivo à proibição de inoculação de imagens na cabeça de uma criança, de pornografia, de consumo de drogas ou de incitação à violência. Mas se você não muda a legislação, e é por isso que eu sou pré-candidato a deputado, você não consegue coibir o crime na sua gênese, na sua origem. Acredito que você plantou uma semente aqui em São Paulo para você ir para Brasília com uma consistência ainda maior. Porque você tem um mandato aqui em São Paulo em franco crescimento. Você foi eleito através das redes sociais, né? Chamado os candidatos outsider, né? Você tem essa força, Jovem Pan, quer dizer, o nome Adrilles Jorge se consolidou bem aqui. E agora você vai para Brasília e vai ter essa força. Eu sou candidato a ser uma pessoa melhor para as pessoas me escolherem. Não, mas você vai sim, Você tem know-how para isso e tem projetos, que é o mais importante, né?
Eu tenho projetos, eu tenho percepção, eu tenho a perspectiva de transformar uma realidade. Mas eu não gosto de falar muito de mim, não, Miqueleto. Eu acho que as nossas ações falam por si mesmas. Eu tento fazer o melhor possível dentro do escopo daquilo que eu posso para exatamente que as pessoas vejam. Então a gente está falando dos projetos aqui de segurança, de educação, de cultura, o que a gente pode transformar, o que a gente pode fazer pelo país, assim como a gente tem falado para São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho sobre as redes sociais e a direita, né? O fenômeno, né? Direita através das redes sociais, porque ela tomou a narrativa, né? Ela tomou o algoritmo para si própria. Trouxe aqui um dos entrevistados foi o Sérgio Lima, foi um dos marqueteiros do Bolsonaro na última eleição e ele trouxe insights de pesquisas, de localidades. Como é que o Adrilles enxerga, como é que o Adrilles trabalha essa narrativa? Miqueleto, eu acho curiosa, muito pertinente a sua pergunta pelo seguinte, as redes sociais o que é o fenômeno das redes sociais? E por que a direita domina praticamente as redes sociais? Pela primeira vez, o homem comum fala por si mesmo. E isso se deu através das redes sociais. Até os anos 80, 90, eu tô meio velho. Eu lembro de uma época que a Globo tinha 90 pontos de audiência. Então, o que a Globo dizia era verdade, o que era verdade. Então, era a tradução da verdade, inclusive, daquilo que o povo queria. E o povo via aquilo como expressão da verdade. Será que eu penso assim? Não sei. As redes sociais transformaram isso. Não é à toa, meu caro, que tentam o tempo inteiro regularizar, que é um eufemismo para censurar as redes sociais. Porque os donos de grandes mídias, grandes empresas de comunicação, ainda que tenham uma influência gigantesca, se a Globo não tinha 90 pontos de audiência, tem 10, 20, até 30 pontos, dependendo da programação. Mas, sobretudo, em classe C, D e E, Norte, Nordeste também, essa é uma questão outra complicada, é o pessoal menos alfabetizado, mais ignorante da realidade, menos escolarizado, ou seja. Mas as redes sociais, elas expressam hoje o pensamento do homem comum que fala por si mesmo. Mesmo que haja empresas de comunicação, alternativos, jornalistas, blogueiros, comentaristas, que eu sou isso tudo exatamente, a gente dialoga diretamente com uma multidão de milhões de pessoas que se espelham. Quer dizer, a gente espelha, em alguma medida, o pensamento deles e eles falam por si mesmos também. E aí não é à toa, não é ao acaso que o que se chama de direita tem uma grande, enorme representação nas redes sociais. Porque a voz dessas pessoas, que eventualmente podem ser consideradas conservadoras, cristãs, liberais, etc., isso tudo está no escopo do que se chama de conservador. Nem gosto muito do nome conservador, por outras razões. Mas isso está expresso nas redes sociais. A ojeriza, a corrupção, a apologia a valores familiares, a apologia a uma pessoa que quer trabalhar sem imposto na canga, o empreendedorismo que quer viver exatamente do sustento do seu trabalho sem a necessidade do Estado, a crítica ao assistencialismo social, como é feito exatamente para angariar voto, para tornar aquela pessoa eternamente dependente do Estado. Isso tudo é rede social. A crítica sistemática à ditadura do judiciário que impõe valores, que você tem que chamar um homem de mulher, você tem que conviver com um homem dentro do banheiro, desde pequenas a grandes coisas. As redes sociais tomaram esse vulto porque perceberam. As redes sociais não, as pessoas só se identificaram, aliás, falando melhor, que a maioria das pessoas do Brasil são conservadoras. 80% das pessoas do Brasil são conservadoras. O que é conservador? Acreditar em família, no valor do trabalho, no valor da liberdade, em valores cristãos. E aí alguém vai perguntar, mas aí, peraí, Adrilles, mas aí 4 eleições das 6, sei lá, dos últimos tempos foram vencidas pelo PT. 4 não, 5, né? São 5 mandatos. E eventualmente exatamente porque tem ainda essa hegemonia de uma grande mídia tendenciosa, progressista, de esquerda, que vende uma ideia totalmente distorcida de um país ou de uma ideologia imposta na goela abaixo das pessoas, em que as pessoas caem nisso. E mesmo conservadores, raízes, sem ser, não estou falando de intelectuais, que se percebem conservadores, caem na conversa mole de um lulopetismo. Então, não é à toa que a direita domina as redes sociais, porque as redes sociais são a livre expressão da maioria da população. E não é à toa, sobretudo, Miqueleto, que tentam censurar, limitar a todo modo as redes sociais, porque essas pessoas que estão no poder sabem que ali é a real democracia.
que ali não é mais o domínio ou da Rede Globo, ou de um judiciário, ou de um Estado de São Paulo. Não se tem mais controle, né? Você não tem mais controle sobre o que as pessoas pensam. E isso é a democracia Sim. representativa. Eu tô falando do Brasil, mas isso Uhum. mudou o aspecto político desde o No Brasil. mundo inteiro. O Donald Trump não teria sido eleito sem as É. redes sociais, entendeu? No Brasil, na Europa, o Bolsonaro não teria sido eleito sem as Sim. redes sociais. Entendeu? Figuras lá, o Erdogan, sei lá, você pode até contestar, diversas figuras não teriam sido eleitos sem as redes sociais. O primeiro grande candidato eleito através das redes sociais foi o Obama, na eleição americana em 2002, e aquilo mostrou para o mundo que aquela ferramenta, através do telefone celular, era tão poderosa. Lá tem uma diferença daqui, lá o voto é facultativo, Sim. então fez o cara até sair de casa para ir votar com aquele orgulho americano, né? E aqui no Brasil, a narrativa funcionou e funcionou bem. Bolsonaro ganhou a eleição, na outra ele perdeu, mas o movimento cresceu, né? E como é que você O enxerga fato é que Bolsonaro nem Trump existiriam sem a rede social, redes sem a sociais? internet, porque eles não tinham estrutura partidária, eles não tinham apoio midiático. No caso do Bolsonaro e do Trump, eu acho engraçado essa similitude entre os dois. Eles Uhum. foram duramente, brutalmente atacados É. e curiosos, né? Chamados da mesma coisa: nazista, fascista, Uhum. racista, misógino, machista, todos os istas. Sim. E que havia exatamente um sentimento popular de que havia, opa, alguma coisa errada. Como assim? O Bolsonaro é racista? O Trump é nazista? Ou seja, porque exatamente por essa limitação do pensamento provocado por uma perseguição política, que existe também nos Estados Unidos, em boa parte da União Europeia, não tão forte quanto aqui, porque aqui foi judicializado, existe essa limitação do pensamento. Agora, limitar o pensamento dentro da rede social é impossível, É. porque aí são milhões, são dezenas de milhões, são Nossa. bilhões de pessoas comungando. Essa é a real democracia, com os prós e contras que a gente tem, que a gente está vivendo exatamente hoje por causa das redes sociais. Como é que você enxerga essas novas eleições? Lula, Flávio, Zema, Caiado, como é que você vê esse posicionamento aí? Do ponto de vista pragmático, a gente vai ter uma polarização novamente, né? O Lula contra o Flávio Bolsonaro é uma espécie de dicotomia do bem contra o mal, né? Eu acho que tem certos momentos na vida da gente, por exemplo, nazismo contra países aliados, não tem ambiguidade, não tem complexidade. Por que eu digo que não tem ambiguidade, não tem complexidade hoje no Brasil? O Lula é a personificação do mal, entendeu? É mensalão, é petrolão, é escândalo do INSS, é conluio com o judiciário que persegue inimigos políticos, adversários políticos. É R$1 trilhão desviado em todos os escândalos de corrupção nesses últimos 20 anos do lulopetismo. São senhoras, mais uma vez, com bíblias e batons e rosários na mão, presas. Você tem a dona Iraci, dá um exemplo concreto, uma mulher de andador, 73 anos de idade, saiu da prisão, foi para a prisão domiciliar, condenada a quase 20 anos de cadeia. Nunca se falou tanto da Débora do Batom, né? Por causa Adriles? de a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por causa de uma mulher que pichou de batom uma estátua. Assim, é absurda o que o Lula simboliza em termos de autoritarismo, em termos de ditadura, em termos de populismo, em termos de desastre econômico. É um país que estava com as contas no azul no final da gestão do Bolsonaro e novamente está endividado, porque é um homem que gasta 3 vezes mais do que arrecada e esses serviços não aparecem para a população brasileira. Ditadura, miséria, constrangimento social e financeiro. Ou seja, é a limitação de tudo que o Brasil poderia ter sido e não foi por causa desses mandatos do lulopetismo. Então, assim, do ponto de vista ideal, é claro que eu quero que o Flávio se eleja. Tem candidatos bons. O Zema tem saído uma bela promessa, embora ele tenha ficado calado durante os 8 anos, ele tem feito uma crítica sistemática Ao STF, ao né? STF. Tem falado coisas que as pessoas têm medo de falar, como trabalho de adolescente, como aprendizagem moral, tem falado de privatização de empresas que não estão dando lucro, de asepsia do Estado. Então, assim, você tem boas opções. Tem más opções, inclusive, dentro da direita. Eu acho que Caiado, essas pessoas não representam nada do que eu penso. O Caiado apoiou a lei da misoginia. O Caiado deu, sei lá, medalha de honra para o Gilmar Mendes. Até outros governadores, o Tarcísio, foi muito complacente em relação à ditadura do STF. Mas, eventualmente, política é aquilo que Maquiavel diz ter sido e não que São Francisco de Assis gostaria que fosse, né? A gente tem que ficar ao lado de algumas pessoas, mesmo que elas não concordem, ou a gente não concorde 100% com elas. Mas é importante estabelecer uma crítica, inclusive a gente da direita, que eventualmente não é tão direitista assim, ou pior, não é nem tão humanista assim, que comunga e é complacente com certos autoritarismos que eu acho que são
incomunicáveis. Precisa entender a filosofia, a ideia, o projeto, né? Para fazer com que o país volte a ser um só, né? Porque nas urnas aí nós vimos na última eleição 50-48 ali, que deu medo, deu um calafrio para os dois lados, né? Sim, 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 sim. Mas é uma divisão, eu vou ser sincero, como eu falei das redes sociais expressam uma maioria de uma vontade soberana, essa divisão é falsa. Sabe por quê? Porque essa divisão não haveria se houvesse uma justiça eleitoral que fosse justa, para usar um pleonasmo, né? A justiça eleitoral censurou Bolsonaro de todas as formas, limitou as ações, não podia falar do discurso dele na ONU, não podia falar que o Lula tinha sido condenado por corrupção, não podia dizer que o Lula era amigo de ditadores, uma coisa horrorosa, e começou a censurar e prender. Eu mesmo fui censurado na época do pleito eleitoral, porque eu falei que tinha censura no Brasil. No dia seguinte, meu Twitter foi removido. Ou seja, é tautológico, você fala que tem censura, as pessoas te censuram. Uma coisa horrorosa. Então, essa divisão é falsa. Essa divisão se deveu à Rede Globo, ao judiciário, à censura nas redes sociais, à perseguição. Bolsonaro foi o vencedor daquelas eleições. E eu não estou falando de fraude eleitoral. Não estou falando, não havia necessidade de fraude de urnas, porque a eleição ela foi exatamente escamoteada por uma parcialidade indecorosa do TSE, que é um puxadinho do STF. Ou seja, o Lula na presidência da República é fruto de uma ditadura e não de uma vontade real, expressão popular. Por que eu digo isso? Quando uma pessoa é manipulada e não tem percepção da realidade, quando ela não tem percepção do que está acontecendo em sua volta, quando as notícias não lhe chegam, quando ela é censurada, sobretudo as classes menos favorecidas, que é que elegeram o Lula, né, do Norte e Nordeste, você não tem uma eleição justa. Limpa, né? Não foi. Foi uma eleição sujíssima. Então, é uma divisão falsa e as pesquisas já estão dando essa amostra, mesmo com censura, com a Rede Globo. Pô, até uma criança de 10 anos sabe, para usar um exemplo factual aqui, que um juiz que recebe através de sua mulher 130 milhões de reais para fazer lobby de um banqueiro corrupto deveria ser julgado por esse mesmo juiz, é uma coisa nefasta. As pessoas estão percebendo o engodo em que elas se meteram. Eu ia perguntar para você sobre os seus 3 livros publicados. Sim, senhor. Tá? A parte de escritor. As pessoas também conhecerem esse outro lado do Adrilles, porque eu acho que isso é muito legal. E você nos contasse como é que funciona isso, a tua ideia, como é que você colocou isso tudo no papel. Bom, eu te falei, né, que a atividade principal, talvez seja que as pessoas hoje menos conheçam de mim, que é de poeta e de escritor. É o escritor Adriles que se transformou no Adriles comentarista, ou jornalista, ou mesmo político, ou até membro ex-membro, né, de um reality show. Eu acho que a poesia... O que é a poesia? A poesia é a tentativa de tradução em palavras, como eu te falei, do que as palavras não conseguem dizer. Vou te dar um exemplo. Existem 6 bilhões de galáxias. O universo é infinito. Mas você tem a consciência desse universo. Mesmo que cientistas digam que você é um ínfimo grão de areia, é através da consciência desse ínfimo grão de areia que você percebe a existência, que o universo faz sentido e não se transforma num parque de diversões sem público. Isso é, inclusive, parte de um poema meu, do meu primeiro livro, que chama-se Antijogo, né? E aí eu acho que a poesia, ela não só ela tenta traduzir em palavras um conceito de um sentido de vida que não, às vezes não é palpável, mas ela tenta transformar essa realidade em algo melhor. Por exemplo, o meu último livro, Libertação, eu falo sobre política, eu falo sobre amor, eu falo sobre desejo, eu falo sobre sociedade, eu falo sobre relações familiares, eu falo sobre tudo em uma linguagem figurada, metafórica, elusiva e poética, não é? Para tentar exatamente entender os mecanismos, por exemplo, da repressão, da nossa liberdade. Como é que surge a liberdade? Ninguém é totalmente livre. As nossas opiniões, até os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas percepções da realidade são não só modificadas, mas influenciadas desde a tenra infância por nossos pais, pelo país em que a gente vive, pelas localidades que a gente passa, pelas pessoas que a gente conversa. O livre-arbítrio de uma pessoa que nasce, sei lá, no Azerbaijão, que tem uma religião, sei lá, islâmica, que tem uma outro funcionamento cultural, mecanismo cultural, é totalmente diferente de alguém que nasce em Brasília. Você percebe? Então, assim, a Libertação é o nome do meu último livro, Ação Libertadora. Ação libertadora, eu acho que é aquilo que um grande filósofo chamado Spinoza dizia. Liberdade, o princípio da liberdade é saber quais são os grilhões que nos aprisionam. Quais são as influências? Quais são as deturpações da realidade? Quais são os mecanismos de incentivo a valores que a gente teve desde a nossa infância? Essa investigação de liberdade
e dá exatamente o princípio de você perceber que quanto menos ignorante você é, inclusive daquilo que formou a sua personalidade, as suas opiniões, a sua percepção, é exatamente o que te torna mais livre, mas nunca totalmente livre, até porque, do ponto de vista de misericórdia, a gente é interdependente um dos outros, né? Uhum. Um patrão depende dos seus empregados, um filho depende de um pai depende do afeto do filho, um marido depende do desejo da mulher, ou seja, não existe uma liberdade, grosso modo, a fundo. A gente é preso, tem um poema do Drummond que é maravilhoso, né? O pássaro é livre, mas ele é preso no próprio voo. A gente é livre, mas a gente é preso num planeta de um universo de bilhões de galáxias. Ou seja, toda a contextualização, isso que eu estou dizendo, dos princípios que norteiam a nossa liberdade, o nosso cerceamento, são investigação da poesia. E não é só uma questão abstrata ou metafísica. É uma questão, por que as pessoas obedecem a uma ditadura? Por que as pessoas deixam que um Estado autoritário lhes comande, sendo que o Estado é uma abstração? Percebe? A liberdade que norteia a liberdade cidadã, a liberdade de ter o seu desejo validado, ou de contestar exatamente, o Kant falava muito isso, né, da questão de que é livre quem não cede a seus desejos mais primitivos. Isso está no cristianismo também. Você é livre quando você é preso dos seus instintos sexuais? Não. A gente se limita o tempo inteiro. Então, o que é a liberdade? É não se sentir preso e escravo dos seus próprios desejos, examinar os seus desejos. Ou seja, eu estou dando uma série de exemplos para perceber, e eu falo isso de maneira poética, como a nossa liberdade, às vezes, é uma utopia, mas é uma utopia permanentemente a ser construída, lapidada e caminhada para chegar a um princípio de liberdade, de interdependência com o próximo também. Bacana, Adriles. Legal. Ótimas dicas de leitura. Os seus livros aí vão bombar. Tá certo. Legal. Adriles, antes da gente encerrar, eu vou pro nosso quadro Tiro Curto, Jogo Rápido. Vamos lá. Tá bom? Um político que você admira, Adriles? Qualquer um? Qualquer um. Winston Churchill. Um defeito na política brasileira? Eu sei que são vários. Tem vários. É difícil, Essa é uma difícil resposta, de perguntar um só. Essa é a resposta quilométrica, mas eu acho que é um defeito que está presente em todas as nações, que é a demagogia. É você limitar aquilo que você pensa, e às vezes até eu percebo essa autocensura, para não incomodar um nicho eleitoral, ou você limitar o escopo do seu discurso a um radicalismo. Por exemplo, às vezes eu vejo, assim, até como político, vejo companheiros, assim, sei lá, brigando com transexuais na rua. Eu tenho uma série de problemas com o que se chama de ideologia de gênero. Aí eu vejo gente xingando transexuais como se fossem elementos horrorosos. Isso não é ser direita, isso não é ser liberal, isso não é ser conservador, isso é simplesmente ser tosco para atender uma demanda grosseira do eleitorado. Estou dizendo dos transexuais, que é uma pauta que me vem na cabeça aqui, mas eu percebo esse aprisionamento ideológico, aí eu falo de direita e esquerda, tá? Tá. Em que molda um tipo de político que quer se vender eleitoralmente, mas não resolve realmente os problemas que a gente tem de diálogo com o semelhante, de amor ao próximo. Então a demagogia talvez seja o grande problema da política brasileira, talvez da mundial também. Enfim. Uma prioridade urgente para São Paulo. Segurança, né? Segurança. Mas é uma prioridade que tem que atender a uma legislação federal também. A polícia carece de treinamento melhor, a polícia carece de incentivos, de equipamentos. A gente tem que ter uma ação efetiva de treinamento mais preciso da polícia. Mas se você não tem, e aí eu falo como pré-candidato a deputado federal, se você não tem uma legislação eficiente e punitiva e restritiva à criminalidade, a gente vai estar enxugando gelo. Um livro que você recomenda, além dos seus. Crime e Castigo, né? Dostoiévski é o maior autor, eu acho, para mim. Crime e Castigo, Irmãos Karamazov. Mas eu fico com Crime e Castigo, que é exatamente a questão da culpa, a questão de você não se perceber um Deus, você perceber que há limitações, inclusive de amar ao seu próprio inimigo. Tem um princípio cristão que é muito fascinante ali. Crime e Castigo é um grande livro. Bacana. O ponto alto do programa, Adriles, foi você falar desse seu lado cultural. Que às vezes as pessoas... É o vereador, encontra lá no púlpito, vê de repente um comentário um pouquinho mais ácido na internet, mas esse lado cultural foi sensacional, assim, foi muito legal e muito feliz de dialogar com você a respeito sobre isso. Eu estou político por acaso, não que eu não goste da atividade política, eu acho que ela é fundamental e a atividade política é
uma atividade cultural. Você está e permaneça como político. Eu Porque nós permanecerei. precisamos de pessoas assim como você. Não tô querendo dizer que eu seja um deles. Quando o Platão fala na República lá da possibilidade do rei filósofo, ele está falando exatamente dessa aglutinação entre uma educação e uma cultura, um princípio de percepção da realidade e política no mais amplo sentido, de melhorar a vida das pessoas. O que a República fala? Eu acho isso fascinante. Para você melhorar a República é uma cidade-estado, é uma nação, é um estado, etc. e tal, uma comunidade. Primeiro você tem que melhorar a sua alma. E você melhora a sua alma através da arte, através da cultura, através da música, através de uma boa pintura, através de uma boa literatura, que são meios de você reconhecer e poder transformar melhor a realidade. Então, aí o Platão fala quem pode melhor gerir a República? São os reis filósofos, porque ele tem essa capacidade artística, literária, filosófica de perceber mais. Não estou falando de mim, não estou dizendo que eu seja um rei filósofo, não, mas assim, se você percebe que o aprimoramento cultural de uma população é o aprimoramento da consciência e da alma daquela nação, é claro que você vai ter uma política. Em grande medida, ô Miquelito, a gente está nessa ditadura sociocultural e judicial é por causa do baixo teor de percepção cultural das pessoas e não é culpa das pessoas. É culpa delas não terem acesso aos bens culturais. E um político demagógico vai querer sempre limitar o acesso da população aos bens culturais para que eles se tornem exatamente servos e eleitores eternamente desses mesmos políticos demagógicos. Em uma palavra, quem é Adriles Jorge? Sou eu. Eu acho que eu estou tentando ser... A gente nunca é alguém. A gente está alguém. O Adriles de hoje, ainda que seja mais ou menos o mesmo adolescente, mas não é o mesmo adolescente. Você também, Miquelito. Você não é a mesma pessoa de quando você era criança. A gente está tentando melhorar, a gente está tentando se esforçar para lapidar a nossa personalidade, para se doar. Porque eu descobri muito cedo o sentido da vida, que é muito simples. Para além de qualquer tipo de crença religiosa ou metafísica que você tem, o sentido da vida é o outro. O sentido da vida é o bem que você faz para o outro. E para melhorar a vida do outro, você tem que melhorar a sua vida e melhorar a sua personalidade, com valores morais, com valores éticos, com valores familiares, com valores religiosos, no sentido mais amplo do termo, para poder fazer uma boa ação. O sentido da vida é o segundo mandamento cristão, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Mas eu vou além. Não é uma abstração só amar ao próximo, é a ação de amor ao próximo. Então a gente tenta se melhorar, o Adriles aqui tenta se melhorar para melhorar, para tentar ter uma percepção da realidade, do que pode ser feito pelo cidadão, o que pode ser feito pelas pessoas, ou mesmo pelas pessoas que eu amo. Eu tento me melhorar para julgar qual seria a melhor ação que eu posso fazer pelo meu próximo. É isso. Legal, Adriles. Obrigado pela presença. Foi um prazer Eu que conversar agradeço, contigo, Miqueleto. viu? Muito bom. Obrigado e você volta futuramente. Voltarei sempre. Obrigado, meu amigo. irmão. Um abraço. Obrigado, querido. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe o nosso conteúdo. E até a próxima.